Filmes que são completamente divisivos. Tem gente que vai adorar, mas tem gente que vai odiar. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Skinamarink. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de Skinamarink, um filme de terror experimental canadense que tem dado o que falar. Só dando um adendo aqui de que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nesse vídeo. Ele não vai ter spoilers, mas depois de eu dar a nota, eu vou fazer aqui uma zona com spoilers, então se você quiser assistir ela, pode ficar à vontade, mas se você quiser sair sem tomar um spoiler, dê uma nota, pode sair, e muito obrigado pela audiência. Isso porque eu quero dar umas considerações e teorias sobre o final do filme, sobre o que é esse filme, porque ele é um filme bem maluco, bem aberto, que eu vejo que a galera em si não tá entendendo completamente, mas não que eu seja o dono da razão. E também dando aquele adendo aqui de que se você quiser ver Skinamarink, você tem que dar aquela procurada, porque ele não tá disponível em nenhum streaming. E antes de começar, eu só quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like se gostar do vídeo. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com amigos familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais, e porque eu garanto que vou gostar do conteúdo. No mais é isso, bora pra sinopse! Após acordarem na madrugada, os dois irmãos Kevin e Kaylee procuram pelo seu pai que aparentemente sumiu. E para deixar a situação ainda mais estranha, todas as janelas e portas da casa parecem ter sumido. Skinamarink foi escrito e dirigido por Kyle Edward Ball. E este aqui é o seu primeiro longa como diretor na carreira, mas ele já tem aí uma experiência com alguns curtinhas. E olha, cara, eu já fiz aqui bastante resenha de filme, mas eu acho que esse daqui é o filme mais difícil de falar que eu já trouxe aqui pro canal. Porque o que a gente tem aqui é um filme completamente experimental. E quando eu digo experimental, eu quero dizer que é um filme que você muito provavelmente nunca viu nada parecido com ele na sua vida. Eu mesmo estranhei muito esse filme quando ele começou, mas quando ele foi desenrolando, eu consegui traçar alguns paralelos com alguns outros filmes de terror que são o Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e A Ghost Story. No caso da Bruxa de Blair, eu acho que o paralelo que a gente consegue fazer é por ser um filme experimental bem mais lento, que não tem pressa para começar, e também porque ele tem algumas coisas que não são, mas se assemelham a uma linguagem de found footage. No caso da Atividade Paranormal, eu acho que foi mais uma questão de visual e estética. A imagem aqui ela tem bastante chuvisco, é como se fosse uma imagem meio falha, depois você tem alguns momentos que a paleta fica um pouco mais azulada, mas é basicamente isso também. Mas dos filmes que eu falei, o que realmente dá para fazer um paralelo é o A Ghost Story. E se você já assistiu a Ghost Story, aí você já consegue ter uma boa noção do que é o Skinamarink. Muita câmera parada, vários takes longos e contemplativos e uma história que não é dada de bandeja, ela não é contada de uma forma convencional. Porque, cara, esse filme aqui, ele é um filme muito difícil de se assistir. E eu já começo falando da direção do Kyle Edward Ball, que ela é estranha e peculiar, para dizer o mínimo. Isso porque ele não dirige a sua história, o seu filme de uma forma usual. Já começa que todos os enquadramentos são estranhos, ele basicamente não enquadra nada no filme de uma forma convencional que você está acostumado. E até mesmo eu digo que ele não enquadra as coisas para você ter uma completa compreensão do que tá ali na cena. São todos ângulos que te dão uma perspectiva diferente do ambiente, meio que filmando um ambiente de forma segmentada. São takes de um pedaço do teto, depois são takes do pedaço do chão, depois takes de um pedaço da parede, o que causa esse ar de mistério e também de incompreensível dentro do filme. Que eu entendo que é algo proposital, é para a linguagem do filme, faz até um pouco de jus à história que ele tá trazendo, mas até você se acostumar, é algo que você vai estranhar bastante. E eu digo até você se acostumar, porque quando começa o filme, é muito fácil você pensar que aquilo são só inserts, meio pra ir colocando o público dentro do filme. Aquelas ceninhas que vão ali enquanto tá rolando meio que um crédito inicial, e aí você vai imergindo naquela história, entendendo a atmosfera daquilo. Mas aquilo ali é bizarro porque aquilo vai se estendendo, quando você percebe já tem 5 minutos daquele tipo de cena, depois 10, e é o filme todo. E a própria edição do filme casa muito bem com a direção, porque não só a câmera tá filmando ângulos peculiares, mas a edição faz questão de deixar essas cenas por bastante tempo. Então a câmera é bastante parada, ela pouco se movimenta, normalmente o movimento que tem mesmo é uma pan, então é aquele movimento que a câmera faz em arco mais ou menos, e o filme ele deixa esse movimento rolar
naturalmente no seu tempo. Então é muito comum nesse filme você se pegar vendo uma cena que é só a câmera apontada para a parede. E essa cena dura 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto até vir um som e aí a cena corta. E ainda nesse quesito técnico, eu queria dar um destaque aqui pro design de som, que pra mim é a melhor coisa que tem nesse filme. É som preciso, colocado no momento certo e que, meu amigo, tem uma hora ou outra ali que vai te dar um cagacinho. Eu mesmo que não costumo tomar muito susto nos filmes, eu caí em 1 ou 2 jump scares aqui no filme porque ele também trabalha isso de outra forma, que é justamente não utilizando trilha sonora. Porque normalmente o jump scare ele é muito telegrafado por causa da trilha sonora. Você tá vendo uma cena, a tensão começa a aumentar, a música vai subindo com a tensão e aí quando acontece o susto, a música pula lá em cima e é pra te pegar, né? E aqui é diferente porque a falta da trilha sonora causa um silêncio absoluto dentro do filme. Então qualquer sonzinho, ele já é o suficiente pra te pegar de surpresa e você não tem como prever aquilo porque não tem a trilha sonora pra telegrafar aquele susto. Agora eu vou colocar tudo num só balaio aqui, que são esses 3 pontos, que é história, trama e ritmo de filme. Pessoalmente eu estranhei muito quando o filme começou a se desenrolar, mas eu me permiti tentar experimentar esse filme, o que ele tinha a me oferecer. E de início, eu admito que o filme, ele conseguiu me pegar bastante. As coisas vão acontecendo de forma bem estranha, você tem alguns artifícios sobrenaturais bem fora do comum, mas que funcionam muito bem na trama. E eu me vi instigado em muitos momentos, bastante tenso, até com medo de algumas situações. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, o filme, ele ia se alongando, ele ia se desenrolando desse seu jeito, lento, parado, de certa forma até enfadonho. E foi aí que, com o filme se estendendo cada vez mais, ele começou a me perder. Eu acho esse um filme extremamente longo, ele tem 100 minutos, ou seja, 1h40, em que você simplesmente não vê o rosto de nenhum personagem, com essa trama que vai se desenrolando bem lentamente, com um ritmo muito específico e que tenta até te engajar em alguns momentos. Tipo no terceiro ato, que são inseridos alguns elementos que pessoalmente eu gostei bastante, eu me vi intrigado com aquilo, mas que durante 100 minutos isso vai acontecer, sei lá, faltando 20 minutos, 30 minutos no máximo, e o ritmo do filme ele já te cansou até ali. Eu acho que até para uma história experimental, o perfeito para esse filme, para como ele conta a história, para a história até que ele conta, era fazer um curta. Mas eu também sei que comercialmente não faz jus para a produtora do filme fazer um curta, né? Então sobre Esquina Marink, sem trazer muitos spoilers, eu acho que é isso que eu posso falar. Eu pulei aqui a parte dos atores porque meio que a gente não tem atores no filme. É óbvio que você tem atuações aqui, mas nenhum ator mostra o rosto, eles também têm umas atuações bem robóticas, impassíveis, insensíveis a lá um filme do Yorgos Lanthimos. Então é um tópico aqui que é até meio difícil de falar. Mas eu acho um filme interessante, eu acho até que é um filme que ele merece uma segunda assistida. Não porque ele é um filme uau, incrível, mas que pela experiência que ele te traz, é um filme que ele pode pegar as pessoas tão de surpresa pro filme que ele é, que talvez você experimencie ele melhor com uma segunda assistida já sabendo aonde você tá se metendo. Não é um filme pra qualquer um, é um filme bem exótico e que vai dividir a galera, como eu tô vendo aí que tá dividindo o pessoal. É aquilo que eu falei, é um filme que tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. Eu pessoalmente eu acho que eu acabei ficando um pouco em cima do muro, porque o filme ele me cativou, ele me interessou, ele me intrigou, mas conforme ele foi se estendendo mais lá pro fim, eu já tava bem desinteressado, eu tava bem cansado do filme. Sendo assim, a minha nota pra Esquina Marink é uma nota bem difícil de dar aqui e talvez eu até me arrependa no futuro, talvez pro bem ou talvez pro mal, mas eu vou dar um 7. Bom, agora a gente entra aqui numa zona de spoiler, aquilo que eu falei. Se você não quiser saber nada disso daqui, do que eu vou falar, eu vou comentar tudo do filme até o final, então pode sair se você não quiser saber. Mas aí assiste o filme e volta aqui pra ver o que eu falei, tá? Bom, esse é um filme que ele tem uma história muito estranha, é um filme que ele deixa muita coisa em aberto, ele não responde, ele não põe pontos finais em nada, então é um filme que tem margem para várias teorias.
e que vai deixar muita gente boiando aí. Mas é um filme cheio de estranheza. As crianças acordam em casa, ninguém responde, tem uma cena em que a Kaylee, a irmã mais velha ali dos dois irmãozinhos, diz que a mãe tá chorando no andar de cima, mas a gente não escuta nada. E a gente também tem cenas meio aleatórias ali, como de repente uma cena em que tem um áudio do pai ligando pra alguém falando que o Kevin, o filho, caiu e bateu a cabeça, mas que ele tá bem. So he's fine, but Kevin fell down the stairs and hit his head. Isso sem contar a voz demoníaca que fala com o Kevin mais pro final do filme, que é algo bem sinistro, cara, pra falar a real. How did you do that? Então é um filme bem todo segmentado, ele tem coisas aqui, coisas ali, começa o filme você acha que é uma coisa, termina o filme você acha que é outra, no meio você acha que é uma outra. É um filme bem quebra-cabeça, bem esquisitão mesmo. Mas a minha teoria desse filme, com todas as informações que o filme dá, é que o Kevin, o menino do filme ali, o irmão mais novo, que acaba virando meio que o protagonista do filme, ele está em coma. E eu penso isso justamente porque depois dessa ligação do pai falando que o menino caiu, bateu a cabeça, meio que é quando o filme ele vai dando umas despirocadas a mais. Então eu imagino que o Esquina Marink, todo esse filme, ele seja meio que um limbo entre a vida e a morte do menino. E tem uma coisa que a galera da medicina fala, eu não sou especialista, então pode ser que eu esteja errado aqui até, mas que é importante você falar com um ente querido seu que tá em coma ali, que isso de repente pode estimular a mente da pessoa a ligar de novo, a trazer ela de volta. Então meio que essas vozes que ele escuta, que tem muitas vozes aqui no filme até que são abafadas, é como se fossem os parentes falando com ele, mesmo que sejam coisas estranhas que a mente do menino distorce. Eu acho que tem uma cena até que corrobora para esse coma hipotético, que é um momento em que entra um lettering no filme dando lá uma quantidade de dias, que acho que é 527, eu acho que é isso. Como se tivesse passado um tempo, mas ele não conta exatamente o que aconteceu, é 527 dias depois, antes, o que é isso? Então também é algo que fica para sua interpretação. E ainda no final do filme, depois de várias despirocadas, várias coisas bizarras terem acontecido, a gente tem a cena final do filme, que é o Kevin falando com o rosto todo ali embaçado, meio que você não consegue ver, uma cena bem creepy. E entre coisas estranhas que esse rosto diz, ele diz, pode ir dormir. E aí é uma interpretação minha que é como se fosse o pai ou a mãe daquele menino meio que dando a permissão para ele partir de vez. Meio como se fosse um dos pais ali perdendo a esperança, o filho já tá em coma ali há quase 2 anos, coisa do tipo, então pode ir, cara. É como se fosse isso, mas é só uma teoria. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixa aí nos comentários. E você, assistiu o Esquina Marink? Gostou, não gostou? Se interessou através do vídeo? Também deixa aí nos comentários a sua teoria sobre o Esquina Marink, o que você acha que esse filme tá falando, sobre o que é, o que é esse final, o que é essa história estranha. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.